Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez entro na sua presença, Pai, para pedir iluminação e revelação da sua palavra. Me dê, Pai, sabedoria, entendimento e discernimento para falar das coisas de Deus, para que, ao ouvirem, creiam, para que, crendo, permaneçam, guardem, para que depois se transforme, mude e entregue a palavra a todo aquele que não conhece Jesus. Essa é a função de todo cristão, pregar a palavra de Deus a todo aquele que não conhece o Evangelho. Amém? Hoje eu vou tratar de um tema, curando através das enfermidades. Vou tratar aí de duas pessoas muito importantes no Evangelho, que é o rei Uzias e Paulo de Tarso. Rei Uzias teve uma enfermidade colocada por Deus em sua testa, e Paulo de Tarso teve um espinho em sua carne, também colocado por Deus. São dois homens, né, de Deus, que ficaram doentes, né, e assim permaneceram doentes aí até a sua morte, né. Uzias e Paulo precisavam serem tratados da mesma doença. Uzias já estava doente, né? Uzias estava soberbo, Uzias estava orgulhoso, já não reconhecia mais que todo o poder, toda a riqueza era de Deus, né? E acabou cometendo um pecado muito grave contra Deus. Paulo de Tarso, diferentemente de Uzias, ele estava propenso, né? Ele tinha uma propensão a ficar soberbo, a ficar orgulhoso por tudo que ele viveu, né? A gente conhece a história de Paulo de Tarso, que é uma história fantástica, né? Que eu vou tentar trazer um pouco aqui, porque o tempo ele é curto, não dá para a gente ministrar sobre tudo. O reinado de Uzias, rei de Judá, está em 2 Crônicas 26, 1 a 21. Tá? Vou apenas passar por alguns versículos também, por conta da precariedade do tempo. Versículo 3, ele diz que Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. Reinou por 52 anos. Versículo 4, ele fez o que o Senhor aprovava. Então ele tinha, né, as bênçãos de Deus. Ele era um homem de Deus. Deus estava com ele. Versículo 5, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, nessa época ele buscava a Deus e Deus o prosperava. Versículo 7, Deus o ajudou. Versículo 8, sua fama se estendeu à fronteira do Egito, pois havia se tornado muito próspero. Versículo 9, construiu torres fortificadas. Versículo 10, ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis. Versículo 11, possuía um exército bem preparado e organizado. Versículo 16, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama se espalhou para longe. Então a fama dele já ia para todo lugar naquela época, não resta dúvida que se tratava de um homem poderosíssimo e muito conhecido. Versículo 16, que é importante a gente prestar atenção. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O que é importante ressaltar aqui? A gente já viu que ele era um homem super poderoso. Naquela época, diferentemente de hoje, o poder se concentrava na mão apenas de uma pessoa. Esse homem, ele ficava abaixo só de Deus. Não era igual hoje, que o poder é dividido. A gente hoje tem 3 poderes, por exemplo, legislativo, executivo e judiciário. São 3 poderes autônomos, independentes e harmônicos, ou seja, um poder não interfere na autonomia do outro.
pelo menos na teoria, né? Na prática a gente vê que não funciona muito bem, tá? Mas de qualquer forma não é concentrado o poder todo na mão do nosso presidente, por exemplo, tá? Então o que que acontece? Por conta de todo esse poder, tá? Acabou subindo para a cabeça e pecou contra o Senhor. No versículo 14, tá? Ou melhor, no versículo 18, tá? Os sacerdotes o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Até aqui, né, ele pecou. Qualquer um de nós podemos pecar e pecamos. Nós somos pecadores. Então, aqui ele teve a chance de se retratar, de pedir perdão a Deus, né, de redimir, né, dos seus pecados, começar tudo de novo, pedir uma chance. Mas não, tá? A gente percebe que no versículo 19, ele irritou-se, né, e se indignou contra os sacerdotes. Ou seja, ele poderia receber o perdão e a misericórdia de Deus, tá? A graça. Mas não, ele continuou sendo arrogante, tá? Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia o ferido. O que é importante aqui também a gente destacar? O Senhor o feriu. O Senhor colocou a lepra na testa dele. O Senhor colocou um mal menor, né, que é a lepra na testa, para curá-lo de um mal maior, que é o orgulho, a vaidade, para curar a sua alma, porque isso o levaria para o inferno. Tá? Versículo 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Ou seja, ele desviou da igreja, desviou dos caminhos de Deus, se afastou das pessoas, entrou em uma caverna e todo aquele poder foi passado para o filho que passou a governar o estado na época. Tá? Diferentemente da história de Paulo de Tarso e o espinho na sua carne, tá? Que foi posto de forma diferente, não como um castigo, né? Mas sim como uma prevenção. Porque Paulo de Tarso é um homem que dispensa apresentação. Judeu, com cidadania romana, poliglota, chefe dos fariseus, era o maior perseguidor de Cristo na época e se tornou no maior seguidor, no maior defensor, no maior propagador do Evangelho, no maior pregador do Evangelho, no maior defensor do Evangelho de Cristo Jesus. Então você vê a diferença, né, do poder que ele teve, do poder que ele ganhou de Deus, pois ele se tornou ali um ícone da época. Né? As histórias de Paulo de Tarso são fantásticas. Né? O meu primeiro despertar para o Evangelho, quando eu andava no mundo ainda, foi ouvindo uma pregação de Paulo de Tarso, toda distorcida dentro de um centro espírita. Mas tocou no meu coração e eu comecei a buscar quem era, e nas doutrinas de Kardec eu não achava. Mas na Bíblia eu fui encontrando e isso foi me levando para Deus e hoje estou aqui. Paulo de Tarso, nós vamos ver a história dele em alguns versículos, tá? 2 Coríntios 12, 1 a 10, passarei por alguns apenas, tá? Versículo 2. Foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo 4. Ouviu coisas indivisíveis do próprio Deus. Ou seja, ele conversou com Deus tete a tete, coisas que ele nem pode falar, que senão vão achar que ele está blasfemando, né? Que ele está doido, né? E ele fala no versículo 6 o seguinte, ó, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade.
Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Aqui é o seguinte, se ele falasse de todos os seus atributos espirituais, que é essa intimidade com Deus, né, arrebatado ao terceiro céu, conversado com Deus tete a tete, se ele falasse dos atributos naturais dele, né, o homem que ele era, o conhecimento das escrituras, o conhecimento de Deus e da palavra, né, criado no judaísmo, né, então ele poderia falar, mas mesmo assim ele não falava, mas se ele falasse ele não estava mentindo. Vê tamanha a humildade desse homem, tá? O versículo 7, que é o versículo chave dessa temática que eu trago hoje, aos senhores e senhoras, irmãs e irmãs em Cristo Jesus, ele é muito importante para a gente discernir, né, a forma como foi colocado esse espinho de Tarso na carne de Paulo e quem o colocou. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por conta da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear e atormentar. Diferente de Uzias, Deus tratou Paulo com uma enfermidade, né, para que ele não ficasse orgulhoso, para que todo esse poder que ele tinha não subisse para a cabeça e ele ficasse soberbo. E diferente de Uzias, ele aceita o tratamento. Tá? Em relação ao espinho na carne, não foi Satanás que colocou o espinho na carne de Paulo, foi o próprio Deus que colocou. Satanás, irmãos e irmãs, nada mais é do que um cachorro na coleira de Jesus. Ele vai até onde Deus permitir, ele vai latir, ele vai nos amedrontar, ele vai nos assustar, mas nós temos a autoridade dos céus para repreendê-lo em nome de Jesus. Assim, no versículo 8, ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ou seja, o propósito de Deus é irrevogável. Nesse caso em específico, não adianta orar. Tá? Deus tem um propósito comigo, tem um propósito com você, e com todos aqueles que têm um mal maior a ser curado, que tem um problema na alma. Seja um problema espiritual, seja um problema de infidelidade, um problema de orgulho, de soberba, sabe? Alguma coisa que temos dificuldade em tratar, sabe? Reconhecemos, pedimos perdão, buscamos, oramos, né? E não conseguimos superar isso daí. Então, Deus entra com esse tratamento. É um tratamento dolorido, é um tratamento de choque, é verdade. Mas é importante a gente ter essa sensibilidade e entender que é um propósito de Deus, e aceitar, porque a gente vai passar por essa enfermidade que é um mal menor, uma lepra, um espinho na carne que podemos ser curados, tá? Mas vamos curar da alma, porque a alma, se a gente não curar, a gente vai para o inferno. E ele continua aqui, tá? No inciso 9. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você. A sua felicidade, irmãos e irmãs, não depende do que Deus vai fazer, tá? E sim do que ele já fez, tá? Na cruz do Calvário. Quando a gente entender isso, né, que a nossa felicidade não está nas coisas, não está nas pessoas, que a nossa felicidade está em Deus, aí a gente vai começar a entender o Evangelho. Tá? E ele continua: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Ele entendeu. Precisamos das nossas fraquezas para termos o poder divino. É com essas fraquezas que a graça, a misericórdia, o poder maior, as bênçãos de Deus vão vir. É com essa graça que nós alcançaremos os céus. Por isso, no versículo 10, por amor de Cristo,
regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Devemos nos alegrar durante o processo do tratamento com Deus, porque aí a gente vai entender que quando a gente está fraco, a gente está forte. Quando a gente está fraco na dor, quando a gente está sentindo aquela enfermidade, a gente está forte, porque sabe que é Deus que está nos testando, que está nos provando, é Deus que está nos curando de um mal maior. Aquela enfermidade vai passar, aquela enfermidade vai curar, aquele espinho na carne vai sair, e a sua alma, Deus vai curar, a sua alma, Deus vai levar para o céu. É isso que é importante, meus irmãos. Caminhando para a conclusão, a gente percebe as diferenças dos dois. Paulo aceita o tratamento com alegria, com disposição, com o próprio espinho na carne, e seguiu o seu ministério. Se transformou no maior apóstolo da história bíblica. A gente vê um resumo, né, da trajetória de Paulo, de como ele conseguiu progredir, de tudo que ele fez, as cartas que escreveu, quando ele fala em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, diferentemente do rei Uzias, que não soube lidar com o tratamento, morreu desviado da igreja, desviado da sua casa, do seu palácio, desviado do povo, excluído da casa do Senhor, por ser leproso, morou numa casa separada até a sua morte, ou seja, entrou na caverna e não saiu mais. Nós, às vezes, entramos na caverna, oramos, mas saímos da caverna. Tem situações que nos deixam tristes, nós entramos na caverna, mas sai da caverna. Não é pecado entrar na caverna. Não é feio, não é vergonhoso você entrar para a caverna, né? Mas é bonito. É de Deus, é prudente que você saia da caverna. E finalizando, tá? Eu trago Jó 5, 17 e 18, que diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Irmãos, é muito importante essa passagem para todos que estão sofrendo, para todos que têm aí uma enfermidade no corpo. Eu mesmo tenho uma enfermidade desde 2014, já fiz 9 cirurgias nos pés, as últimas 3 nos últimos 2 anos, dentro da igreja, orando e pedindo a Deus a cura, e Deus não curou. Eu tive dificuldade de entender. Na véspera da pregação desse mesmo tema trazido pelo nosso pastor Joel, eu tive uma discussão muito grande com Deus, sabe, na minha oração. Era uma briga mesmo, uma DR com Deus, porque eu não entendia o porquê que eu sofria tanto. Quando eu estava no mundo, eu até entendia, mas dentro da casa do Senhor, andando na santidade, servindo a Deus, sendo obreiro da casa do Senhor, e essa enfermidade comigo me perseguindo. E aí quando eu acordei de manhã, estava em casa, tinha feito uma cirurgia, não estava podendo andar, o pastor Joel trouxe essa palavra. Aí eu falei, obrigado a Deus, eu já entendi. Amém?